La Traviata é baseada numa história real e que foi narrada no romance A Dama das Camélias, escrito pelo romancista francês Alexandre Dumas Filho. E os fatos ocorreram quando ele era jovem. Ele conheceu em Paris, ele estava com 20 anos, uma cortesã, Marie Duplessis, e apaixonou-se por ela e eles tiveram um romance durante um ano. Nesse ano, de 20 anos a 21, ela também tinha 20 anos, os dois nasceram no mesmo ano. Eles viveram um amor intenso e passaram um verão numa residência, numa das residências do pai de Alexandre Dumas Filho, o célebre Alexandre Dumas, autor dos Três Mosqueteiros. Marie Duplessis foi a mais importante musa da alta sociedade de Paris, né, nesses anos 40. A história dela é muito interessante, porque ela nasceu na Normandia, numa família de extrema pobreza. O nome dela verdadeiro é Rose Alphonse Plessis. Desde criança ela precisou trabalhar, já ainda menina trabalhou como servente de um hotel, depois foi trabalhar numa fábrica de guarda-chuvas. Quando ela tinha 15 anos, ela decidiu ir para Paris para tentar uma vida nova e foi trabalhar numa chapelaria, até ela se tornar amante, que não demorou muito tempo, de um rico comerciante. Ela era de uma beleza estonteante. Ela era inteligente, tinha um carisma e ela tinha uma postura elegante e uma grande discrição. Ela era uma pessoa discreta. Quem a conhecesse pela primeira vez jamais ia imaginar que ela era uma cortesã. Aos 16 anos, ela já era a cortesã mais bem paga de Paris. Os homens ricos da sociedade de Paris faziam questão de dar uma contribuição mensal para ela, só para desfrutar da companhia dela. Mas vocês vejam a inteligência dessa moça. Ela, chegando aos 15 anos em Paris, ela aprendeu a ler, a escrever, a tocar piano e falar sobre todos os assuntos. E ela tinha muita cultura, tanto que depois que ela faleceu, a biblioteca dela foi leiloada, ela não deixou descendentes, e era uma rica biblioteca em termos de qualidade literária. A casa dela vivia sempre lotada de escritores e políticos, onde ela dava belas festas e para a alta sociedade masculina de Paris. Marie Duplessis viveu esse romance com Dumas Filho aos 20 anos, que durou um ano. Ela chegou a ser amante de Liszt, e Liszt ficou tão apaixonado que já queria morar com ela. Ele era assim muito impetuoso. Mas quando terminou o romance dela com o Dumas Filho, ela foi para Londres e lá ela se casou com o conde Perregaux e ela teve o título de condessa. Mas o casamento foi um fracasso. Ele já era um antigo amante dela. E ela volta a Paris depois de um ano, né? Então ela já está quase com seus 23 anos e volta àquela sua vida agitada e ela já está acometida da tuberculose que está se agravando. Ela faleceu no seu apartamento e quem estava ao lado dela? Um antigo amante, um conde sueco, e o seu antigo marido, o conde Perregaux, que ficou ao lado dela quando ela morreu. Ela foi sepultada no cemitério Père Lachaise e até hoje o túmulo de Marie Duplessis é coberto e decorado com camélias frescas, mantido pelo governo francês. Agora, um ano depois da morte dela, aos 23 anos, Alexandre Dumas Filho
a homenageia escrevendo esse romance A Dama das Camélias. E esse título ele deu em homenagem a ela porque ela era alérgica e ela só usava e decorava a casa dela com camélias brancas, porque é uma flor que não tem perfume. Outro fato interessante, ele colocou no seu romance o nome da personagem, que seria Marie Duplessis, Marguerite Gautier. Assim, também no cinema se apresenta com esse nome na peça teatral. Mas vejam que coisa interessante. Perto do túmulo de Marie Duplessis, tem um túmulo escrito de uma jovem, uma senhora, Marguerite Gautier. Supõe-se que o Dumas Filho, visitando o túmulo da Marie Duplessis, viu este outro túmulo e se apoderou daquele nome. Agora, Verdi, quando vai fazer La Traviata, baseada nesse romance, ele vai dar outro nome para a sua personagem, Violetta Valéry. É esse o nome da personagem principal da Traviata. E a ópera começa com uma das grandes festas que a Violetta dá na sociedade parisiense. E começa com as portas do seu palacete, do seu salão, abrindo e os convidados chegando. Nessa festa, quem tem um destaque é um barão que é o atual protetor financeiro da Violetta. Um outro convidado seu traz o jovem poeta Alfredo, que é apresentado a ela, e esse amigo comum diz, ele já é apaixonado por você há muito tempo. E ela fica um pouco perturbada com isso. Então é essa cena onde o coro canta com muita alegria, porque eles representam, fazem o papel dos convidados, e a música de Verdi é saltitante e alegre, como está o ambiente dessa festa de muita alegria. Nós vamos assistir à montagem da Opera House de Londres, no Covent Garden, com um elenco maravilhoso. No papel de Violetta, Angela Gheorghiu, soprano romena, e como Alfredo, tenor americano, Frank Loparto.